Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar sequência às atividades da 13ª Fliporto, uma realização do Instituto Asa Branca, com curadoria do advogado e escritor Antônio Campos, que também é coordenador da mesma, que conta com o patrocínio da Copergás, do Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, SUAP, e com o apoio institucional da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Sequenciando nossas atividades, teremos agora a presença do escritor Ronaldo Corrêa de Brito, que vai bater um papo aqui com o nosso multiartista Carlos Filho. Carlos Filho é um cantor, compositor, comunicador e produtor cultural cuja trajetória destaca-se pela integração de música popular, arte e tecnologia. Foi semifinalista do The Voice Brasil em 2021, ele ganhou visibilidade nacional e impulsionou sua carreira solo naquele ano. Carlos fundou e liderou o Banda Voou, criou o projeto Anfitrião em Caruaru e foi curador do Praias do Capibaribe. Hoje é membro do grupo Estesia, cantor do Baile do Menino Deus e da Orquestra Malassombro, e apresentador do FENFIT, lá no Espírito Santo, em Itaúnas, que é o maior encontro de forró do Brasil. Lançou o álbum Baile Brasileiro e prepara seu disco solo Que Voz é Essa? Reconhecido como catalisador de emoções, Carlos é um verdadeiro representante da cultura brasileira, sobretudo nordestina. Com os aplausos de vocês, Carlos Filho. Ronaldo Corrêa de Brito nasceu no Saboeiro, ali nas divisas do Ceará com Pernambuco, já chegando perto do Piauí, e vive no Recife. É médico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, e foi escritor residente da Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 2007. Publicou o consagrado Baile do Menino Deus, o Infanto Juvenil, o Pavão Misterioso, peças de teatro e o volume de crônicas de contos, a Arte de Torrar Café. É autor dos livros de contos Faca, Livro dos Homens, Retratos Imorais e O Amor das Sombras. Escreveu os romances Galileia, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, e traduzido para o espanhol, o francês, o italiano e o hebraico. O Estive Lá Fora e Dora Sem Véu. Para falar sobre as raízes do Brasil no romance Rio Sangue, com vocês, Ronaldo Corrêa Brito. Boa tarde, minha gente. Eu queria dizer para vocês que quem tiver mais para trás aí, quiser chegar mais para frente, quer trocar a cadeira, Ronaldo? Assim, cerimônia aqui. Puxar um tamborete melhor, né? Pode se aproximar. É bom para vocês e bom para a gente ter o calor de vocês aqui mais pertinho. Bom, já fomos devidamente apresentados. Eu sou Carlos Filho. Estou muito feliz aqui de estar com o Ronaldo e para a gente não enrolar mais, estávamos esperando o maracatu passar para abrir os caminhos para essa boa conversa. Eu queria dizer que eu fui, mais de uma vez, muito impactado pelo livro de Rio Sangue, pela maneira como o Ronaldo consegue falar sobre um Brasil
que normalmente nós não estamos acostumados a ver nas narrativas tradicionais e vitoriosas, mas ele consegue falar de uma forma muito crua e muito poética sobre como a nossa história foi construída, e isso foi algo que me mobilizou bastante, mas eu queria começar, para a gente não enrolar muito, com a primeira pergunta, Ronaldo, para você falar, que há uma presença muito forte e significativa em Rio Sangue, de como vozes marginalizadas, né, ao longo da construção do nosso país, estão presentes no seu livro, e essas vozes historicamente marginalizadas são quem conduzem as narrativas e são os verdadeiros protagonistas do romance, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa presença de vozes marginalizadas de uma forma protagonista dentro de Rio Sangue. Boa tarde, muito prazer em estar aqui. Antônio Campos, parabéns por retomar o projeto dessa festa literária, da qual nós carecemos tanto, desse espaço de conversa do escritor com os seus leitores, desse espaço para que os livros sejam vistos e cortejados, de forma que parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. Bom, Carlos, eu sempre gostei de escutar histórias, mas escutar histórias não é necessariamente escutar um narrador, porque um narrador, que eu digo padrão, um protótipo de narrador, porque todos nós somos narradores. E o que sempre me chamou a atenção, e a vida me colocou nesse lugar, foi como as pessoas estão sempre no limiar de contar uma história. Então, se eu penso na minha idade mais tenra, a minha idade menor, eu me lembro que pela manhã nós éramos levados aos currais, onde estava sendo feita a ordenha do gado, e lá, além de tomar leite, as leiterias da Mesopotâmia eram um lugar de alimentação espiritual. Então, além do alimento do leite quente, do úbrio das vacas, a gente já ouvia as histórias dos vaqueiros, das pessoas que estavam tirando leite. Aí a gente ia para a cozinha, tomar o café. Aí ouvia as histórias das cozinheiras. Aí passava uma torradeira de café, a gente ia para a cozinha olhar os movimentos dela, girando o corpo, torrando o café, e enquanto torrava, ela ou cantava ou contava história. Aí, à noite, havia contadores profissionais de história, havia os compadres que chegavam e contavam histórias. Se você ia para a roça, as pessoas estavam cantando, cantos de trabalho estavam contando história, de forma que nós vivemos imersos num mundo de narrativas. Esse livro poderia se chamar, então, além de Rio Sangue, ele poderia se chamar Rio de Narrativas. Mais adiante, eu fui colocado numa situação que eu estou sempre referindo, que foi a situação de escrevinhador. Como? Minha mãe escrevia cartas para as pessoas não alfabetizadas, as pessoas que não sabiam como escrever, as pessoas da família que estavam fora, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou onde estivessem. E depois ela me colocou nesse lugar de ouvinte de histórias e escrevinhador, alguém que ia ouvir, ia resumir, ia passar adiante, mandar essas cartas, que depois podiam ser convites de casamento, podiam ser comunicado de morte, de nascimento, e assim eu fui sendo colocado nesse lugar. Bom, cessou não, aí é que começa realmente um novo período ainda mais fértil de escuta de histórias, porque a medicina, ela é basicamente o exercício de ouvir histórias. E eu vivi 50 anos como médico, e em 50 anos eu estive ouvindo histórias, tentando arrumar essas histórias, tentando ordená-las,
encontrar um sentido para elas e encontrar um caminho para poder ajudar as pessoas que estavam depositando em mim as suas histórias. Então, quando eu pensei em escrever Rio Sangue, se havia um projeto para esse livro, era o projeto de deixar que todas essas vozes que eu escutei, essas muitas vozes, elas falassem. Então, eram as vozes mais anônimas, mais esquecidas, mais guardadas. Eram as vozes todas que falavam de tudo, falavam do tempo, falavam de seus sentimentos, de suas dores, de suas agonias, de suas alegrias, da solidão, do medo da morte. E então, o projeto de Rio Sangue foi um projeto de ordenar narrativas, inúmeras narrativas. Há uma narrativa fundamental, uma narrativa fundadora, com personagens que se mobilizam do início ao fim, mas há algumas dezenas de personagens que ajudam a compor essa narrativa, ajudam a dar estofo e dar conteúdo a essa narrativa, e inclusive ajudam a fragmentá-la, a deslocar, criar lapsos de tempos, criar deslocamentos, porque o leitor ele não vai ficar confortavelmente numa trilha que anda calmamente, não, ele vai estar sempre sendo jogado de um lado para o outro, fazendo descoberta, perdendo roteiros, sendo encaminhado, desencaminhados e reencaminhado a lugares, e assim a gente constrói essa narrativa. Maravilha. Gente, tem uma coisa curiosa, assim, que é, quanto mais eu converso com o Ronaldo sobre o livro, mais perguntas vêm, e engraçado como 1 hora é uma sensação de que é pouco, mas vamos tentar condensar aqui. Algo que é muito presente nisso que você falou, e quem aqui já leu o livro? Deixa eu ver. Então pouca gente não leu ainda, né? Mas acho que a essa altura podemos falar algumas coisas que não vai estragar a narrativa, não. Mas tem uma coisa muito impressionante na forma como Rio Sangue é escrita, que é a maneira como você consegue equilibrar uma rigorosa pesquisa sobre a história e principalmente sobre perfis sociológicos da formação do Brasil, visto que o livro se passa ali pelo século XVII, me corrija se eu estiver errado, Ronaldo, e impressiona muito esse equilíbrio entre a precisão histórica da pesquisa, mas ao mesmo tempo a beleza poética de como você conta isso de uma forma, não sei se a gente pode dizer mitológica, da presença dessa tradição oral, que dá sempre a sensação de que você está juntando o leitor ao redor de uma fogueira e contando histórias, né? E eu fiquei curioso, é uma pergunta relativamente técnica, mas você pode adentrar no livro, que é como você pudesse falar sobre esse equilíbrio, né, de respeitar o rigor da pesquisa, que é muito visível, que é um livro muito, muito, muito baseado numa pesquisa séria e muito estudo, mas e ter esse espaço criativo, né, enquanto leitor. E se você pudesse falar, ilustrando isso, por exemplo, quando a gente é muito acostumado aqui, né, a ver esse período do Brasil falando dessa parte mais litorânea ou da Zona da Mata, mas quando o personagem José sai da Zona da Mata e vai construir a vida no sertão. Então, eu até separei um trecho aqui, se você me permitir ler, que eu achei muito bonito, que você começa dizendo assim: o Rio Sangue... cadê? Pronto, eu separei um trecho que você fala assim: o sertão é uma pele ressecada, rachada pelo sol. As árvores são os ossos secos fincados na terra e o vento uma faca afiando na pedra. Mas mesmo assim o sertão é um gigante adormecido, cheio de sonhos e de vida. E aí ficou muito marcante para mim isso, assim, como você consegue ao mesmo tempo dar muitos dados históricos, mas conduzir a gente ao redor dessa fogueira de uma forma muito poética, assim, consegue ter um espaço criativo nesse ambiente. Eu escrevi isso. Foi bonito, né?
Não é bonito, minha gente? É bonito que, quando ele fala do Capibaribe ou do sertão, eu personifico muito, assim, é muito bonito. Realmente é bonito, apesar de eu ter escrito. Não diga isso. Bom, Carlos, eu vou te falar um pouco, então. Eu gosto de falar de literatura. Então, o romantismo, vou pegar aí, então, o romantismo surge como movimento, e talvez nenhum movimento literário, nenhum movimento artístico na história do homem é tão forte, tão avassalador quanto é o romantismo. Se há um lugar onde ele surge, é sem dúvida a Alemanha. E ele tem uma base filosófica que não vale a pena entrar nessa questão. Quem foram os filósofos, os 3 filósofos, pensadores principais do romantismo. Mas então o romantismo surge em oposição ao cartesianismo. O cartesianismo ele ressecou, ele trouxe para um osso a arte, a literatura. E o romantismo ele tenta justamente reaver coisas que haviam sido absolutamente proscritas, desprezadas pelo cartesianismo, não é? E aí, uma delas é, por exemplo, o conceito do local, do regional, do próprio. Havia uma obsessão pelo universal, por leis universais, entendeu? E por valores universais. E aí, o romantismo vem com uma contraproposta exatamente contrária de valorizar as questões pessoais, as questões do homem, e ligados ao seu lugar, à sua forma de ser e de viver, ao mundo que o cerca, ao mundo onde ele foi gerado, onde ele se criou. Então, isso que você vai encontrar demais na literatura de Tolstói, por exemplo, está entendendo? Em Tolstói, ou até mesmo em Goethe, se você considerar, por exemplo, o Fausto. Fausto é todo inspirado num drama popular que era encenado por bonecos de títeres. O Fausto Zero nada mais é do que um espetáculo de títeres que se representava na Alemanha. Então, é um primeiro grande movimento. Essa renegação, eu diria, ou essa diminuição da valorização desse universalismo. A segunda coisa que também o cartesianismo desprezou foi o historicismo, o valor da história na construção de uma obra literária, ou mesmo numa interpretação filosófica. E aí o romantismo assume exatamente o caminho contrário. Ele se preocupa com esse historicismo. Bom, aí vem o modernismo. O modernismo, de novo, passa a querer se desfazer dessas conotações mais próprias, mais locais, está entendendo? Ou regionais, está entendendo? E também tenta abandonar essa ideia da história para cair dentro dessa universalidade e cair mais numa investigação de linguagem. Um exemplo de pessoa muito nessa linha de modernidade é Clarice Lispector, onde o fundamental é a linguagem em si. Você tem, por exemplo, em Guimarães Rosa, uma preocupação enorme e a construção de um edifício de linguagem. Mas você tem também, você tem uma metafísica muito forte, fortíssima, a questão, o diabo existe ou não existe? Então, isso é uma questão metafísica que fundamenta toda a obra de Guimarães Rosa, sobretudo o Grande Sertão Veredas. E você tem também um lirismo impressionante. A lírica que Guimarães Rosa recupera para a literatura é impressionante. E tudo isso havia, de uma certa maneira, sido abandonado por uma certa corrente da nossa modernidade. Então, eu me filio a uma tradição, está entendendo, que não se envergonha
de apreciar os clássicos, não me envergonho, pelo contrário, não renego os clássicos, de modo algum, e que valorizo, renego o universalismo, renego completamente, eu nem sei o que é isso, está entendendo? Eu sou do sertão, eu sou do Recife, eu conheço o Capibaribe, tá, entendeu? Eu sempre cito uma piada porque Isaac Bashevis Singer, sempre cito Síntese, ele era muito acusado, e numa entrevista a Philip Roth lembra a ele o seguinte, que ele diz, mas Singer, você só escreve sobre prostitutas judias, ladrões judeus, bandidos judeus, por quê? Aí ele diz, mas eu só conheço prostitutas judias, ladrões judeus, bandidos judeus, eu vou escrever sobre o quê? Entendeu? Então, eu acho que eu não consigo, está entendendo? Eu nunca consegui entrar nessa onda de estar me deslocando no mundo e para a Tailândia, para escrever lá na Tailândia, com as impressões da Tailândia, e lá para onde, meu Deus do céu? Para Hong Kong, para escrever sobre as impressões de Hong Kong, porque eu, em parte, eu sou como os irmãos anicetos da minha terra, que foram levados uma vez a São Paulo e lá levaram eles e subiram eles no edifício mais alto de São Paulo e perguntaram, o que vocês estão vendo? Eles olharam e disseram, o Crato. Então, não adianta, porque, veja, não adianta, porque eu estou plantado, está entendendo? Eu estou plantado no Brasil, e minha literatura é uma literatura de Brasil, está entendendo? Não é só de Recife, não é só de Pernambuco, não é só de Ceará, é uma literatura de Brasil, está entendendo? E eu faço questão, contra todos os dogmas da modernidade e de uma forma de literatura de emoção, que está na moda, dizer que sou um indivíduo que me preocupo com a história, pesquiso, e ela é relevante, é profundamente relevante na minha formação e na minha escrita. Respondeu e já deu vontade de... Veja só, eu ia fazer essa pergunta no final, mas eu preciso fazer agora, já que você falou em emoções. Sua literatura mobiliza emoções? Sim ou não? Veja, essa é uma questão muito engraçada, porque eu fui falar agora no evento e tinha eu e um escritor português. E, então, o escritor português, ele foi um contista, romancista, poeta, e ele foi apresentado como um escritor que mobiliza emoções. Bom, eu penso que eu, sem dúvida, que a minha literatura, ela mobiliza emoções. Mas eu sou mais kafkiano, está entendendo? Sem dúvida, a emoção, ela vai aparecer. Mas eu busco muito que a minha literatura, ela cause um transtorno, como Kafka propunha. Kafka dizia, não é que Antônio sabe, que não confiava em nenhuma literatura que não causasse transtorno. Então, a literatura, ela tem uma função de causar desconforto, de tirar o indivíduo do lugar confortável, fazê-lo pensar, fazê-lo refletir, fazê-lo agir, fazê-lo se mobilizar, fazê-lo se agregar a outras pessoas, fazê-lo buscar soluções sociopolíticas, políticas, mas agir. Não é só fazer rir e chorar, está entendendo? Não. Tem uma função muito mais transformadora. Ah, que ótimo. Mas deixa eu lhe responder uma pergunta que eu não lhe respondi anteriormente. Perfeito. Ia voltar nela. Então, deixa eu lhe dizer. Por exemplo, o que tem em Rio Sangue, por exemplo, eu tive um leitor agora que me impressionou. Ele foi mediar a minha mesa e eu fiquei chocado. Como esse cara tinha feito uma leitura tão incrível, como ele não deixou um riacho desse Rio Sangue que ele não entrasse, ele não averiguasse. E ele disse, Ronaldo,
uma coisa que me chamou muito a atenção é que, por exemplo, quando o vaqueiro Fabião, que é inspirado no vaqueiro e rabequeiro Fabião das Queimadas, não é? Ele tem 2 capítulos sobre pegas de boi, relações com boi, sobre corridas atrás de boi e tudo isso. Mas então você diz, você retomou uma tradição regionalista que está, por exemplo, em O Sertanejo de José de Alencar. Mas, de repente, quando você diz, pronto, está feita a linkagem, não se abriu um caminho novo, aí se abre. Você vem com um caminho totalmente mítico, totalmente inesperado, totalmente fora do padrão da literatura, que é Fabião entra na mata e vai encontrar um orixá, que é Orixalá, que vai ter uma conversa com ele profundamente reveladora, inquietante, e que então lança aquele homem, que é um vaqueiro, na sua condição também de originariamente negro, originariamente africano, um homem que tem uma cultura que foi negada, uma religião que foi negada, e que, no entanto, mesmo com toda uma tradição de enxergar apenas o vaqueiro, você mostra que por baixo do vaqueiro, muito mais para trás, ele tem uma história, uma mitologia, um passado, um povo, uma gente. Então, isso representa uma coisa inteiramente nova, um olhar inteiramente novo sobre esse homem sertanejo e vaqueiro. Perfeito. Ainda sobre isso, é só para eu não deixar de falar, você falou do Capibaribe, tem um trecho que você diz assim: a cidade nasceu de um rio vermelho, dizem, um rio que corria sangue em vez de água. Por isso o Recife tem essa sede insaciável, essa fome de vida que às vezes vira desespero. E aí tem uma coisa que é muito presente no livro, que é bonito, né? Você que escreveu também. Tem uma parte no livro que é como você fala sobre violência, né? Que é de uma forma muito crua, e não é só uma violência física da situação da escravização no Brasil, mas é uma violência, como esse exemplo que você deu, sei lá, o Fabião, até o nome dele, né, é alterado, ele tinha um outro nome, como Páscoa também tinha um outro nome. Então, eu fiquei muito impactado nessa maneira como você mostra esse Brasil construído por essa forma violenta, né, de governar, principalmente da nossa parte portuguesa. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, como é adentrar nesse assunto de violência de uma forma tão poética, mas que ao mesmo tempo incomoda. Não é só sobre emoções, né, mas causa muito incômodo a gente. E de uma certa forma quando alguns amigos de fora me perguntam sobre escravidão, como é a nossa percepção da presença da escravidão no Brasil ainda hoje, às vezes a gente tem uma dificuldade de demonstrar algo que seja muito técnico ou algo que seja poético, e eu estou feliz agora por poder separar um trecho de Rio Sangue para mostrar um pouco sobre isso. Bem, que o livro, ele tenta percorrer o nosso processo de colonização. A partir do instante em que toda a nossa colonização, nos primeiros 200 anos, ela ficou basicamente no litoral. Houve entradas, houve bandeiras, sobretudo lá no Sudeste, mas ela ficou, como Capistrano de Abreu diz muito bem, ela ficou como caranguejos arranhando a costa. Arranhando, mas os sertões não foram adentrados. E os sertões não foram adentrados porque houve uma resistência muito grande dos nossos indígenas. Os nossos indígenas, eles não se prestaram, embora tenham sido escravizados, mortos, escravizados, mas eles não resistiram à dureza do trabalho, como, por exemplo, os africanos resistiram. O tempo de vida média de um africano, numa mina, em Minas Gerais, era de 3 a 5 anos.
um dos autores que eu li, até ele ironiza, diz, tinha uma validade menor do que o de uma geladeira. Então, faz até essa comparação para aumentar ainda mais a dor e o sentimento da gente. E o que é que acontecia? O que acontecia é que, ao chegarem aqui, e o mesmo procedimento era feito com os nossos indígenas, a primeira coisa que se fazia era separar as famílias. Para quê? Para não manter os vínculos e os traços de cultura. Segundo, tirar os nomes africanos originários e colocar um nome cristão. Terceiro, proibir que falassem as suas línguas. A mesma coisa com os nossos indígenas. Os nomes eram trocados, 1, 2, 3 vezes. Depois, eles eram proibidos de manter os seus costumes e não podiam fazer as suas línguas. Não podiam falar as suas línguas. Então, a personagem principal do romance, a personagem feminina principal do romance, que se chama Páscoa, de início era batizada pelos jesuítas com o nome de Micaela, que é o feminino de Miguel, não é? Depois, ela é batizada com o nome de Páscoa, mas o nome dela, Jucá, jamais é revelado. Por quê? Porque é um nome que foi apagado. Era apagado. E isso era um pacto, não apenas do reino, isso não era uma prática não apenas do reino, isso era um pacto entre reino e igreja. A Igreja Católica pactuava totalmente com isso. O nosso grande padre Antônio Vieira, que Betânia declama tanto e que é tão estimado, ele assinou um documento e validou que os africanos, que não fosse reconhecido alma para os africanos, que eles deveriam suportar a escravidão, eles deveriam aceitar a escravidão como um sacrifício para a melhoria deles e para a salvação de suas almas. Então, há uma negação, imagine, para essas pessoas terem negadas a sua língua originária, terem proibidos todos os seus costumes, terem sequestradas as suas terras, serem confinados a espaços extremamente limitados e viverem sob permanente ameaça de morte, de tortura, de dor física, e etc, e etc. Ainda sobre isso, uma curiosidade que eu tenho. O que é que você poderia dividir, assim, nessa sua pesquisa, do ponto de vista histórico, quais fatos te impressionaram mais? Eu sei que você citou vários agora, essa parte do livro realmente é incrível como você, só ao falar a maneira que Fabião, ao se despedir, é sussurrado no ouvido dele, né? Páscoa sussurra o nome verdadeiro dela, e a gente não sabe, e simboliza tão bem, né, essa morte da língua Jucá, né? Quais tipos de acontecimentos te marcaram e que você poderia dividir com a gente nessa pesquisa? Veja, é muito raro um escritor falar do seu processo criativo. É muito raro. Escritor não gosta de revelar seu processo criativo. É muito raro ele dizer como é que foi, está entendendo? Mas eu posso lhe dizer o seguinte: existe uma trama fundamental. A trama fundamental, dentro do romance, vocês devem ter lido, todos eu acredito, talvez o livro mais extraordinário de Graciliano, não, por favor. Gabriel Garcia Marques, que é Crônica de uma Morte Anunciada. Crônica de uma Morte Anunciada é uma novela incrível que começa dizendo: num dia em que fulano de tal foi morto, então você já sabe que ele foi morto. E você lê toda a novela naquela expectativa de que, de alguma maneira, ele vai salvar. O personagem, está entendendo? Ele é tão incrível, é tão belo, é tão bem construído, é tão extraordinário, que você vai avançando e gostando, e você quer que ele não morra.
e você torce para que ele não morra, e você acredita que, de alguma maneira, o autor vai salvá-lo, que aquilo tudo foi apenas uma cilada e ele não será morto. Mas ele é morto. Ele é morto no final. Então, o romance, ele é construído sobre um assassinato, um feminicídio, que desde o início é anunciado. Desde o início é anunciado que uma personagem determinada será assassinada. É um feminicídio inaugural. As sociedades sempre se inauguraram com mortes, sobretudo com feminicídios. É incrível isso, mas é uma verdade que as sociedades agrárias, as sociedades antigas, elas eram muito construídas, os seus mitos, as suas mitologias eram muito criadas em cima de mortes, sobretudo assassinatos ou sacrifícios, como foi, por exemplo, o sacrifício de Ifigênia em Aulis, na tragédia de Eurípides, Clitemnestra. Então tem a personagem, essa personagem é uma personagem que será morta, ela vai ser assassinada pelo marido, você sabe quem é o assassino, mas, no entanto, isso não tira a atenção do romance, porque, na verdade, o assassinato só vai acontecer no final, e é talvez a cena mais dramática do livro, é quando esse assassinato vai acontecer, porque até o último instante você acredita que não vai acontecer. Mas, como nas tragédias gregas e shakespearianas, tudo trama para que a tragédia aconteça mesmo, para que o crime aconteça. O crime aconteça, porque esse crime está ali para dizer: eis a marca da nossa sociedade, eis a marca em que se construiu o Brasil, eis como se construiu a nossa brasilidade. Em cima de quê? Da violência, do assassinato, da desigualdade social, da misoginia, do machismo, do patronismo, do coronelismo, do autoritarismo e do feminicídio. Nós somos o país com o maior número de feminicídios do planeta. Então, só que, mesmo para narrar essa morte, é necessário uma carga de adiamentos. Então, o romance é um romance construído, sobretudo, sobre 3 personagens femininos, que são Páscoa, Brits Manuela, que é uma personagem pernambucana, recifense, incrível, uma mulher impressionante, e essa outra pernambucana, recifense, a vítima fatal da violência masculina, que se chama Catarina. E 3 personagens homens, 2 portugueses, nascidos em Portugal e crescidos aqui em Pernambuco, no engenho de Tracunhaém, que vão para o sertão, que são os irmãos José Padre, e o irmão dele, um sargento da milícia brasileira chamado João, e um terceiro personagem, que é um negro escravizado, que veio da África, criança, chamado Caiuim, e que é batizado com o nome de Fabião. E que, a partir de um determinado momento, ele é muito inspirado num personagem chamado Fabião das Queimadas. Então, mas todo romance é construído nesse adiamento, na criação dessa tensão, desse que vai acontecer. A tensão chega a um ponto em que o narrador principal não consegue narrar a morte. E isso, engraçado, não é uma técnica que eu descobri nem inventei. Antes de mim, Dostoiévski fez em Os Demônios. Em Os Demônios, tem também uma morte, e é outro narrador que narra, está entendendo? E ela é tão violenta, que durante 100 anos não foi publicado. O próprio imperador da Rússia mandou solicitar a Dostoiévski que aquele capítulo não fosse publicado. Isso pouca gente sabe da história
de Os Demônios, de Dostoiévski. E então, exatamente isso. Eu, então, introduzo um narrador contemporâneo. Aliás, o meu narrador, ele é um narrador contemporâneo. Então, os outros narradores, eles não são contemporâneos, eles são da época em que o romance se passa. Mas o narrador, a figura do narrador, narrador, esse é contemporâneo. E então, aí, o romance, talvez, é por isso que ele é um rio sangue, de veredas sangue, de muitos riachos sangues, e aí, que são esses narradores que vão narrando. E o livro termina, surpreendentemente, praticamente com o abandono do narrador. Aparece uma pessoa que sempre aparece, que sempre conta história, e são histórias atemporâneas, não tem nada a ver com o que está acontecendo, com a ação que está acontecendo, e narra uma história. E essa história fecha completamente o ciclo, relação homem-mulher, de violência, e o narrador entra novamente para narrar de uma forma extremamente suave, sem nenhuma violência, sem nenhuma vingança, tentando aplicar aquilo que é a justiça. E assim termina o romance. Bom, eu acho que eu não dei muito isso. Para quem leu o romance, eu acho que é mais ou menos isso, não é, Estela? O povo chama de spoiler, né? Hoje em dia deu Bom, não. alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Tem alguém aí? Tem uma. Vamos tentar fazer um bloco, se tiver mais de uma. Tem um ali. Eu achei interessante a maneira que você entrou, o problema das vozes. Quer dizer, todos eram casos clínicos seus, né? Como é que você deu unidade a essas vozes? Como é que você estabeleceu? Porque a grande dificuldade que eu tenho, como medição, como aferição, como homem de ciências duras, é justamente fazer esse tipo de composição. E qual o denominador comum que você utilizou para que essas vozes fossem realmente utilizadas no sentido de determinação na construção do seu romance? Muito boa pergunta. Como é teu nome? João Luiz Fonseca. João Luiz. João Luiz. Que maravilha, obrigado, viu? João, eu diria que esse é o grama, é o grande trabalho desse romance, que foi muito trabalhoso, viu? Muito, muito, muito trabalhoso. Como amarrar essas histórias? Como amarrar? E aí eu digo que, assim, a medicina me foi muito útil. Eu tinha um mestre, que também foi mestre aqui de Abel, mestre da minha esposa, Avelina, que está ali, chamado Vitorino Spinelli, um mestre de clínica médica, e ele dizia que a gente ouvisse a história toda, sim, mas veja, para onde isso conduz? Para onde isso conduz? E tentasse chegar sempre a um diagnóstico comum. A um diagnóstico comum. Então, é incrível como tudo na vida serve, nada se perde. Como tudo leva a gente a mesmo a medicina foi fundamental na construção de uma narrativa, na arrumação de uma narrativa. Então, é exatamente isso. Todas as narrativas, mesmo as que são partidas, porque muitas são partidas, uma história vai sendo contada e você não ouve o fim. Você mesmo, quantas histórias, preste atenção a partir de hoje, você começa a ouvir e não termina de ouvir. Pense em quantas histórias você ouviu e não soube o fim, e você precisou inventar o fim. Então, esse foi o trabalho maior do romance, foi conseguir que essas narrativas não funcionassem como na construção de um prédio eclético, em que são apenas estruturas que servem de enfeite. Não. Elas nunca estão como enfeite. Elas vêm, às vezes, para retardar a leitura, para distrair o leitor da atenção, para fazer isso que Walter Benjamin tem um ensaio magnífico chamado A Distensão.
A distensão na escrita é fundamental. É hoje uma coisa completamente abolida. Ninguém usa mais a distensão. Mas se você estiver lendo, por exemplo, Shakespeare, você já deve ter lido muito Macbeth. E você vai lembrar que, assim, no momento mais dramático, que é quando o rei Macduff é assassinado por Macbeth, e a Lady Macbeth está acompanhando tudo, entendeu? Estimulando o marido a matá-lo, e você está naquela tensão para ver, matou, o que, é que vai acontecer e tudo, e de repente batem na porta do castelo, e durante páginas e páginas você vai ouvir uma conversa sobre embriaguez e a ilusão de que a embriaguez melhora a potência sexual, e que tudo isso é vão e é ilusório, a embriaguez é ilusória nesse sentido. E o que é que isso tem a ver com o assassinato? Mas, no entanto, é fundamental. É fundamental. Isso é uma coisa... quem mais se ocupou disso foi o filósofo Walter Benjamin. E a escrita, ela trabalha... O teatro, fundamentalmente, trabalha com isso. A cena, eu que sou um homem de cena, e sou obsessivo pela cena perfeita, eu sei que a distensão é fundamental. E então, o livro é cheio dessas distensões, cheio dessas construções que, na verdade, ao invés de enfeitarem, alicerçam, vão dando apoio, vão dando amparo, mesmo aparentemente insignificante, à escrita e à narrativa principal que levará ao fim, que levará do início a narrativa fundamental, o rio maior, até o fim. Eu te respondi, eu espero que sim, viu? Boa tarde. Antes de tudo, meu abraço aqui a Carlos, artista que eu admiro, parceiro de meio de campo. E queria perguntar a Ronaldo, há um tempo atrás eu ouvi uma editora brasileira dizer que achava que na literatura brasileira faltava uma certa vontade de escrever o grande romance brasileiro. E aí perguntaram a ela quem era o autor que ela gostaria de ter contratado para a editora, e ela não contratou, e ela disse Ronaldo Corrêa de Brito. Eu queria saber se, ao escrever esse livro, você tinha isso como um horizonte, não no sentido de ambição, mas no sentido de trabalhar a identidade brasileira num sentido global. Sim, eu sei quem foi que disse isso. Ela disse isso muitas vezes. A grande editora da Record, Luciana Vilas Boas, ela disse isso muitas vezes, que o maior erro editorial da vida dela foi não ter lançado Galileia. Bom, isso é generosidade dela, viu? Meu caro, meu editor, eu edito com ele, eu tive a sorte de ter ótimos editores. Ótimos, sempre tive ótimos editores. Meus 3 primeiros editores na COSAC Naif foram 3 pessoas extraordinárias desse país, que são o professor Davi Arriguti Júnior, da USP, que sempre trabalhou com Antônio Cândido, era um dos discípulos principais de Antônio Cândido. Outro era Augusto Massi, uma pessoa que ainda hoje, se eu pudesse, eu tinha perto de mim, era meu vizinho. Professor também da USP, editor da COSAC Naif. E o outro, Rodrigo Lacerda, que hoje é editor da Record. Não é? Então, depois eu fui para um editor chamado Marcelo Ferroni, que é meu editor há 16 anos. E eu sempre brinco com o Marcelo, sempre estou dizendo para ele, Marcelo, eu vou escrever um romance de 600 páginas. E eu vou escrever um romance de 600 páginas. Ele diz, escreva, eu edito. Agora, vou demorar, não vai sair ligeiro. Sobretudo porque os livros agora é recomendado pelos coaches e pelos editores, pelos aconselhadores, pelos influencers, que se escrevem livros curtos, de 120 páginas, 130 páginas, com no máximo 2, 3 personagens. Eu escrevo um livro com 40, 50 personagens, então é estonteante, não é? Isso é... Bom, você quer que eu fale a verdade ou que eu minta? Eu queria ter escrito, quando eu fui escrever esse romance, eu queria realmente escrever um romance forte, eu diria forte. Eu sou uma pessoa,
eu não mencionei, mas assim, um dos meus primeiros editores mesmo hoje é meu editor na revista Pernambuco, chama-se Mário Hélio, e ele sempre me dizia: Ronaldo, nunca fique satisfeito com o que você faz. Triste do escritor satisfeito. Então, é verdade. Então, mas também é terrível, você não pode nem ter um gozinho, um gostinho. Agora, oh meu Deus, o meu amigo me perguntou, Elias, me perguntou umas 10 vezes já hoje: aí você está muito feliz, você está muito satisfeito, você está com a alma muito plena, você está... Não estou nada, Elias, conversa, eu estou cansado e de saco cheio. Mas olhe, eu queria ter escrito um livro de 600 páginas, escrevi um livro de 320, porque no meio do caminho eu tive um encontro assim, com um rosto da morte que me apareceu, e eu digo: poxa, e se esse negócio for sério, e se eu for morrer mesmo, é melhor correr com o que eu tenho aqui e terminar esse livro. E aí o meu editor me ajudou muito, porque aí eu comecei então a arrancar a página, arrancar 80, 90 páginas e dar esse acabamento. Abandonei um projeto que era trabalhar a questão, dentro desse livro, uma coisa incrível, que é a nossa formação dos nossos mamelucos, é uma história impressionante. E a outra, que é muito pouco falado, quase nada se escreveu, sobre a questão da América vista como a Nova Jerusalém. Um sonho que, por exemplo, Antônio Vieira acalentou muito, fez que ele até fosse atrás dos judeus lá na Holanda, está entendendo? Havia esse sonho. Então, eu ainda queria construir mais esse ideário de construção do que fosse Brasil, entendeu? Em nenhum momento eu falo o nome Brasil, porque não existia durante o tempo que eu escrevi. Mas é isso. Esse livro é o resultado de um trabalho de 4 anos. 4 anos. Mas eu trabalhei mais em Galileia. Trabalhei mais de 7 anos, viu? Ronaldo, você sabe muito mais do que qualquer um daqui, que cada leitor tem um olhar diferente. E o primeiro olhar que eu tive na primeira leitura do seu livro era o olhar de historiador de meia tigela, como diria minha mãe, se referindo a mim, e na época eu nem tinha esse apelido de historiador. Então, muito me impressionou no livro a clareza com que você, quer dizer, com que seus personagens narram o processo de colonização do Brasil, né? Sobretudo depois daquela primeira fase, que é a fase do caranguejo, que você até já mencionou aí e todos nós conhecemos. Agora, nesse processo de colonização, a Igreja Católica Apostólica Romana teve um papel importantíssimo. E no seu livro tem uns personagens a respeito dos quais você ainda não falou aqui e nem ninguém perguntou, e eu vou perguntar. Por que você, como escritor, arranjou uma maneira de seus narradores serem tão cruéis, apesar de sutis, com o nosso bispo maior? Eu não tenho culpa, tá entendendo? Eu não tenho culpa se foi assim, tá entendendo? Eu poderia até dizer, como eu cito muito o filósofo latino, que diz que nada disso aconteceu, mas sempre existiu. Existiu mesmo tudo aquilo. Existiu mesmo. Veja, o próprio personagem principal, o padre José Alves Carvalho, ele que vive com a indígena, a indiazinha Páscoa, na barriga de quem ele planta 10 filhos, não é? Ele, todas as vezes que ele vai
se achar diante do Tribunal da Santa Inquisição, porque naquela época os padres eram convidados a participar de compor bancas de inquisição, você imagina de repente, e ele vai julgar amaziados, ele sendo um amaziado. Você está entendendo? Ele vai julgar sodomitas, que eu não sei se ele era sodomita, isso eu não entrei por esse campo. Ele vai julgar indivíduos de pouca fé. Ele próprio é um indivíduo de pouca fé, ele o tempo todo duvida da fé dele, está entendendo? Como eram de pouca fé, muitos dos nossos religiosos eram mais políticos. Se for ver a Revolução de 1817, a Revolução de 1824, entendeu? A maioria dos padres são casados, têm filhos, entendeu? E são homens mais políticos. São mais políticos, homens mais seculares do que homens religiosos, entendeu? Místicos. Então, mesmo assim, toda vez que ele vai compor bancas da Inquisição, ele pensa, qualquer coisa, eu condeno a minha mulher Páscoa e limpo as minhas costas. Digo que fui vítima de feitiço, fui vítima de sedução, porque eles se livravam sempre assim, entendeu? E as mulheres levavam a culpa. Então, nisso daí, por favor, me exima, porque o que eu digo contra a Igreja Católica é porque ela mesma fez, e fez muito pior, viu? A conversa está muito boa, viu? Realmente. Tem mais viu? alguma pergunta, gente, para a gente ir para o encerramento aqui? Estela, você quer perguntar alguma coisa, Estela? Estela está com a cara de quem quer perguntar, Ronaldo. Estela? Quer um comentário, deixa eu levar aqui para você. Só um momento, Estela. O que eu quero dizer, pessoal, é que eu li o livro, depois do lançamento, eu li uma semana e fiquei assim, maravilhada, impactada, porque eu encontrei a minha história, as histórias nossas brasileiras. E assim, dói ver tudo isso, comprovar essas coisas que existem e cantado assim com a literatura de Ronaldo cada vez mais. Então, não tenho nem perguntas a fazer, porque eu percebi que ele fez uma pesquisa tão profunda que eu digo, meu Deus do céu, que pesquisa maravilhosa e transformou toda aquela tragédia de uma forma tão poética, que mesmo com toda aquela dor que existia, que todas aquelas mulheres vítimas, a poesia de qualquer maneira está presente e é sempre um elemento que nos salva. Muito obrigada, Ronaldo, eu já lhe agradeci, depois quando eu li o livro eu mandei um zap para você agradecendo por trazer essa história e fico sempre muito emocionada por isso. Não tenho mais o que dizer não, minha gente. Obrigado, obrigado. Olha, pessoal, passou-se 1 hora e eu nem notei, tá vendo, Antônio? Quase que entro pela tua palestra, viu? Viu? Que conversa boa, viu? Muito obrigado, então. Você quer falar alguma coisa? Eu Acho que eu a gente gostaria pode, de ler, né? Pode Ler bem encerrar, alto, viu? mas é isso, acho que tem oportunidade para ter muita conversa ainda. Não, vamos encerrar então aqui, Ronaldo. Tem uma coisa que você falou que eu achei bonito, e tem uma frase que eu acho linda, que você fala sobre essa coisa do... Pegando a pergunta de Gilberto e sua resposta sobre a recomendação do mercado de escrever. E tem uma frase que você diz, o tempo não tem a pressa da chuva escorrendo. Nessa hora eu estava lendo assim, e deu aquele respiro. E uma coisa curiosa também que se passou, acho que foi na pergunta dele, que é como você, que é um homem de teatro, é um homem de cinema e é um homem de literatura, consegue no livro ter momentos assim, naquela hora que você está descrevendo o encontro dos irmãos com o João e você coloca fúria, 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 e é uma imagem teatral muito bonita, mas eu acho que talvez a gente pudesse encerrar uma fala sua sobre, trazendo para o hoje, né? Quando eu terminei o livro, eu também fiquei muito emocionado com Estela, pensando assim, até quando, ou será que a gente ainda vai permanecer como uma sociedade banhada, né, por esse sangue, por esses rios, e de que forma, quando você encerrou,
que é que a gente pode trazer para hoje, assim, porque apesar de ser uma história contada do século XVII, é mais Brasil e mais hoje do que nunca, né? Então acho que a gente podia fazer esse encerramento final e no fim também não esquecer que a gente precisa tirar uma foto com vocês tudo, para o pessoal da comunicação de Ronaldo. Bom, foi ótimo, você me lembrou uma coisa. Então, lá na Flipipa, eu conversando com a pessoa que fez mesa comigo, eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho uma neta que ela anota tudo. Ela tem 9 anos e um dia desses ela foi assistir a irmã dela. Ela faz balé clássico, a outra neta também faz balé clássico, e ela foi assistir uma aula de avaliação da irmã mais nova. Ela tem 9 anos, a irmã tem 6. E ela anda com uma maletinha com um livro dentro e caneta, porque ela sempre está anotando coisas. E ela foi para assistir a avaliação, e durante toda a hora de avaliação ela estava anotando. Quando ela terminou, ela tinha feito uma análise completa da apresentação da irmã, inclusive com todos os termos em francês, está entendendo? Da dança. Aquilo me impressionou, digo, mas isso é uma crítica bem acabada. Então, aí eu me lembrei, quando eu era menino, eu ia muito a cinema, e que eu fui muito formado pelas novelas de rádio, que hoje eu sei até as músicas, sei até imitar as vozes, e sei algumas cenas decoradas, tá entendendo? Dos dramas das novelas de rádio, e cinema, meu Deus, o que eu vi de cinema. Às vezes eu me achei parecido com aquele personagem de Woody Allen, da Rosa Púrpura do Cairo, que entra num filme e se perde. Eu era um pouco isso, apaixonado demais de cinema. E eu anotava todo ano, eu comprava um caderno e anotava os filmes que eu assistia com diretor, atores, atrizes e comentários ao final e uma avaliação do filme, viu? E aí eu me lembrei que eu sou muito bergmaniano, isso tem a ver com a pergunta, viu? Eu sou muito bergmaniano no sentido de que, embora eu goste do teatro de Grotowski, claro, totalmente de Peter Brook, de Ariane Minuchin, e de Antunes Filho, e de Zé Celso Martins Corrêa, e todos os que trabalham, que dão liberdade para que o ator crie, e depois tenta arrumar a criação do ator na cena. Mas eu sou muito bergmaniano no sentido de uma certa tirania com o ator. Que tirania é essa? É a tirania de dizer, Bergman dizia, se eu tenho 30 atores em cena, todos eles vão dar os passos exatamente marcados, vão levantar os braços que estão marcados, menear a cabeça, como foi marcado, tudo tem que ser rigorosamente marcado. Então, nesse romance, respondendo ainda à sua pergunta, a forma de manter o equilíbrio e chegar a um fim, a um objetivo, foi, sabe o quê? Foi ter, de uma certa maneira, um controle sobre os personagens para que eles agissem, falassem, dissessem, construíssem o que o autor precisava que fosse. Está entendendo? Para não haver desordem. Então, realmente, na cena em que Fabião vai comprar a liberdade, eu montei um teatro. Digo mesmo, se um diretor, como o autor é contemporâneo, diz, se um diretor estivesse aqui, ele faria assim, assado, papapá, e eu começo a movimentar. Todo mundo que está na cena como num teatro. Tem uma outra cena que é profundamente teatral, e aí eu me lembrei de uma ópera a ópera Judite, de Vivaldi, em que a cada intervalo da música vai cantando fúria, fúria, fúria. E aí eu fui entremeando todas as falas, todas as violentas falas, com essas interjeições de fúria, fúria, fúria. Então, eu digo a mesma coisa que eu disse lá na Flipipa. Foi fundamental para a construção desse romance a minha vivência, a minha relação com o teatro, a minha experiência
as minhas primeiras experiências não foram com conto, não foram com romance, não foram com a novela, não foram com a crônica, foram com o teatro, foram com a dramaturgia. Então, Rio Sangue é um romance dramatúrgico. Pessoal, muito obrigado, viu? Boa tarde, Carlos. Obrigado, muito obrigado. Ronaldo, que alegria. É isso. Então, Antônio, muito obrigado mais uma vez. pelo leiam, convite, viu? se emocionem, se permitam serem tocados pelo livro. Eu queria chamar, assim, já que nós não temos um público muito grande, vocês para vir aqui, para a gente tirar uma foto bem bonita com esse painel aqui. Pode ser, Lu? Podem vir para cá para a gente fazer uma foto bem bonita. Pode ser, Antônio. Aqui em cima, todo mundo cabe, pode vir. Eu vou quebrar o... Aqui em cima. Pode ficar à vontade. Deixa eu quebrar Não o tem protocolo quebra aqui. de protocolo não. Aqui o a gente protocolo precisa de uma quem foto faz são os bonita. convidados. É isso. Então, já que quem faz é a gente, eu queria chamar vocês. Podem vir com calma para a gente ter uma foto bem bonita. Tu tira, Tiago. De lá para cá, para a gente pegar esse painel aqui. Vai cobrar, né? Vamos embora. Coisa boa. Não, essa é porque eu vou já chamar.